venenosos, que podem ter algum risco para nós, mas na nossa região a gente não tem nenhuma espécie que tenha essa característica. Então, os sapos, eles não causam cegueiras, eles não fazem xixi para provocar cegueira em nenhuma pessoa, em nenhum animal. E essa questão, professor Fernando, que existem espécies que têm aquela glândula, né? Uhum. As paratóides, que a gente conhece muito bem, Perfeito. mas de uma forma mais popular, que elas também causariam alguma coisa no sentido de o sapo jorrar ao leite, tipo uma substância leitosa. Uhum. Mas isso é verdadeiro ou não? Bom, os sapos, eles têm diferentes glândulas que são produtoras de veneno, né? E essa substância, ela tem um aspecto leitoso, esbranquiçado, que assemelha a um leite. Leite. Mas essa glândula, ela só é utilizada em momentos de defesa. Então, por exemplo, um predador vem atacar um sapo, morde esse sapo, a ação da mordida causa uma pressão sobre essa glândula, ela aperta essa glândula, e aí isso faz com que essa substância saia da glândula para que o predador ele tenha alguma indisposição e aí acabe deixando o sapo tranquilo e o sapo siga a sua vida. Nada de jorrar, simplesmente o contato, por exemplo, de um cão. Exato. Tocando, né? Ele vai se defender sem essa questão de jorrar. Sem essa mito, questão então, um novo mito. E a gente tem que lembrar que essa glândula, portanto, ela é só acionada como uma pressão, que pode ser uma mordida, ou imagine alguém apertando o sapo com a mão. Também vai acionar e também vai ter a saída dessa substância. Mas ele não vai lançar, ele não vai chegar próximo da pessoa e lançar essa substância sobre a pessoa sem que ela tenha feito alguma coisa. Então, isso é um mito associado. Falando ainda, professor Fernando, em sapos, né? Até seria interessante que tu conversasse conosco a respeito dessa diferença, né? Porque a gente tu bem mencionasses rãs, sapos, pererecas, né? Falando sobre eles e aproveitando que eu estou com um professor doutor em zoologia, vamos para os nossos ouvintes dar algumas características que diferenciam uma rã, um sapo, uma perereca, para quem nos ouve dizer, né, que eles têm algo em comum, mas são diferentes. Claro. Em que sentido são? Bom, as pessoas imaginam sempre, né, que a perereca, ela é a mulher ou ela é a esposa do sapo, né? É verdade. E isso acaba também é um mito, porque são bichos diferentes, são espécies diferentes. Então, o sapo, ele é caracterizado por aquele animal que ele é mais terrestre do que aquático, então ele passa a maior parte da vida no ambiente terrestre. Ele se locomove por pequenos saltos e ele tem uma pele que ela é mais rugosa, tem um aspecto mais seco, quando a gente olha dentro dos sapos, das rãs, das pererecas. Bom, essas são características que a gente associa sempre aos sapos. As rãs, elas têm um hábito mais aquático, então comumente, né, a gente observa elas em um lago, em um açude, num rio. Elas têm uma membrana que liga os dedos, que nós chamamos de membrana interdigital, que auxilia elas para a natação. É os pés de pato. Os pés de patos. Nós temos uma pele extremamente lisa. Quando a gente compara com o sapo, a rã parece assim, uma coisa muito lisinha e sempre úmida. Né? Tem essa característica também. E as pererecas, elas se assemelham muito às rãs, só que elas têm algumas diferencinhas. Por exemplo, elas têm o que nós chamamos de ventosas nas pontas dos dedos. Essa estrutura faz com que elas tenham uma habilidade muito bacana, que é se fixar em estruturas lisas. Por exemplo, uma parede, uma janela de vidro, um vaso no banheiro, que é muito comum a gente encontrar esses bichos. E ela também tem um hábito mais aquático do que terrestre. E aí, então, se a gente encontrar, por exemplo, um sapo, uma rã, uma perereca em cima da árvore, a gente vai ter quase que a certeza que a gente está observando uma perereca, porque ela tem essas estruturas que permitem a ela chegar nesse ambiente. Então, as pererecas, todas ou grande parte delas arborícolas, que a gente chama, também associado ao ambiente aquático. As rãs, muito mais ambiente aquático e sempre associado a um lago, um rio, um açude. E os sapos mais associados aos ambientes terrestres. Os sapos são esses que a gente observa dentro da cidade, no quintal, na frente de casa. Então, essas são as principais diferenças entre esses três grupos. Fernando, quando tu falou ali na perereca, subindo nos banheiros, nas paredes, as pererecas são os
popularmente dito carrascos? Também. A minha avó fazia uma distinção muito legal. Como é que era? Que ela chamava fazia? A perereca os animais pequenos. Então, as pererecas eram aquelas bichinhos pequenos e o carrasco era o grande. Olha. Então, ela taxonomista, fazia essa distinção. Eu já ouvi de uma aluna, uns anos atrás, que a avó dela chamava o carrasco o pequeno e as pererecas as grandes. Maiores. Como é uma definição popular, existe muita variação, né? Então, cada região, cada população chama os animais por uma certa característica. E a minha avó conhecia os carrascos, os grandes. A avó da minha aluna já era o contrário, os carrascos eram os pequenos. E tem aquela situação que a gente ouve falar também, olha, te afasta, porque quando ele gruda, não solta mais, só quando vier um temporal ou o tempo mudar. Que história é essa, professor Fernando? Exato, também tinha essa característica, que a avó sempre dizia, não chega perto do carrasco, porque se ele pular em você, ele só vai soltar um dia de trovoada. E esse também é um mito, né? Porque eu acho que o que eu mais fiz na vida foi chegar próximo de carrascos, de pererecas. Posso imaginar. Manipular, eu era aquela criança levada. E eu não tenho nenhum no corpo, né? Então, grudado até hoje. Nenhuma marca ficou. Nenhuma marca ficou. Então, esse é um mito associado. Esses animais, eles podem pular, né? Sobre a gente, para quando eles estão se deslocando? Podem, mas eles vão sair da mesma forma e muito rápido também. E eu ouvi uma vez também que ele só soltaria se você colocasse água quente. Mas aí imagina a pessoa colocando água quente sobre o sapo e sobre a pessoa. Os dois vão sair muito rápido, né? Esse também é um mito associado. Ainda, professor Fernando, falando de anfíbios, né? Porque sapos, rãs, pererecas, todos eles pertencem, né? À classe dos anfíbios, ao grupo dos anfíbios. E como tu bem mencionasses, a questão da pele, que ela é mais rugosa no sapo, mais lisa e úmida nas rãs, né? E a gente sabe toda a importância que a pele tem para esses animais, principalmente em relação às trocas gasosas. Mas aí também a gente cresce com algumas crianças muito espoletas querendo testar a pele do sapo e às vezes utilizando de alguns utensílios domésticos como um sal para ver como ele se comporta, né? Que a gente já diz até para essas crianças e os adultos que nos ouvem, né? Isso era alguma coisa que se fazia num tempo que hoje, com a nossa importância da ecologia, da educação ambiental, né? Não se deve. Se deve respeitar os animais, se deve, né, respeitar no sentido, até o respeito com relação à proximidade, deixar o animal descansando, deixando o animal ter o seu dia a dia, suas atividades seculares, assim como a nossa, né? Mas ainda assim, a gente ouve, né, de que tem aquela questão, jogando no sapo, como ele vai... mito ou verdade que o sapo pode morrer jogando sal? Essa, infelizmente, é uma verdade, né? E isso, há algum tempo atrás, era comum a gente ouvir das pessoas que elas tinham muito medo de sapo e quando encontravam um sapo no terreno, dentro de casa, elas colocavam um sal e esse animal, ele saía muito rápido dali. E ele sai por quê? Porque o sal, ele acaba tendo uma ação de retirada de água da epiderme, então ele desidrata o animal e isso causa queimaduras na pele dele. E essas queimaduras, a gente tem que lembrar que a pele é um órgão extremamente importante para eles, porque eles fazem a troca gasosa, como muito bem você colocou. Isso significa, então, que os sapos, eles têm uma capacidade de respirar pela pele. Então, quando a gente faz isso, né, de jogar sal sobre o sapo, você está causando um ferimento no animal, muita dor, né, e também você está tirando a capacidade de respiração desse indivíduo. Então, você vai causar a morte, uma morte extremamente dolorida para o animal e também uma morte com asfixia. Então, nós temos, digamos assim, uma forma muito errada
e cruel, se não dizer assim, para que você tenha um manejo desses animais. E a gente tem que lembrar também, né, que esses animais, eles estão em ambientes urbanos, eles estão em ambientes rurais, e eles utilizam esse ambiente da mesma forma que nós. Então, eles têm o mesmo direito de uso e o mesmo direito de estar ali. Com então, certeza. Quando você encontra esses animais, você pode ter uma ação ou de sair de perto, né, e deixar ele seguir a vida dele, que ele vai sair dali, ou você pode até ter uma ação de manejo, no sentido de chamar alguém que tenha uma certa experiência, que tenha um cuidado de retirar o animal e levar ele para um local adequado. Mas a gente tem sempre que pensar na melhor situação possível para nós, mas também para esses animais. E tendo em vista essa tua colocação, professor Fernando, sobre a importância, né, o quão importante é a presença desses animais nas nossas proximidades, né, com relação à própria cadeia alimentar, o controle de insetos. Claro. Então, ter esses animais próximos, mesmo que eles não apresentem esteticamente a beleza de outros, que possa causar qualquer tipo de, né, vamos dizer assim, as pessoas repulsa, essa é a palavra, mas a importância da presença dele naquele local só vai trazer benefícios. Claro. Né, a quem o dono desse terreno, o dono daquele espaço, porque ele vai fazer o controle, né, dos insetos que provavelmente causariam também transtornos. Eu acho que transtornos e prejuízos principalmente. Porque se a gente pensar que esses animais, eles são predadores, né, significa que eles comem outros animais, eles exercem um papel extremamente importante no ambiente, que é esse de controle de populações de pequenos animais, principalmente insetos. E se a gente extrapolar isso, né, numa cidade, eles vão estar comendo baratas, grilos, gafanhotos. Quantas doenças podem ser ali já, claro, né, reduzidas, né, Fernando? São a vetores. Proliferação desses micro-organismos, né, Sim, também. E esses animais, eles são vetores de doença, mas eles também podem ser animais que podem causar um acidente com as pessoas. São animais peçonhentos, em alguns casos, aranhas, escorpiões. Perfeito. Então, esses animais, eles mantêm o equilíbrio do ambiente, e mantendo esse equilíbrio do ambiente, nós também somos beneficiados, porque a gente acaba tendo um ambiente onde você não tem um desequilíbrio no sentido de ter muitas espécies peçonhentas ou de animais peçonhentos com uma abundância muito grande. Então, isso é importante. E se a gente for extrapolar isso para a agricultura, eles fazem um controle de populações que são pragas em agriculturas. Então, quando você tira esses animais do ambiente, há uma tendência de aumento desses outros animais que são pragas. E aí você pode ter, né, uma consequência econômica, uma consequência de prejuízos propriamente ditos monetários para as populações que vivem nessas áreas. Bem isso. E sobre os anfíbios, né, Fernando? A gente tem muitas coisas entre mitos e verdades. É só abrir. As crianças, quando se abrem nas visitas no museu, elas são muito ricas, né? Porque elas trazem muito dessas histórias. Crianças e vós são os melhores São modelos. Os melhores, né? Eles vêm cheios de textos e contextos a respeito de histórias fantásticas no museu. Por isso, da importância da educação ambiental, já desmistificar, né, com relação a diferentes grupos animais. E assim, agora a gente pode falar, por exemplo, de um animal que eu sei que é um símbolo dentro da tua área, que são os morcegos, que também as crianças trazem muitas coisas a respeito, né? Crianças, adultos também. É verdade, porque no imaginário do homem, de uma maneira geral, circula muita coisa. Muita. Quando eu digo que eu trabalho com morcego, eu ouço as melhores histórias. É verdade. E aí elas vão desde aquelas histórias que tem uma mística associada, né? Por que isso, hein, professor Fernando? O que traz essa cultura, né? Associar vampiro, bruxas e meia-noite. É uma coisa assim muito mística, né? Dessa coisa dos filmes de terror. Eu acho que isso está muito relacionado a filmes, porque assim... Eles não têm nada a ver, coitados. Não, até tem, mas a gente não entende muito bem a explicação. Por quê? Se a gente for pensar, os morcegos, né, de uma forma geral, quando eu falo que eu trabalho com morcegos, as pessoas associam ao Batman ou associam ao Drácula. Né? E, assim, depende da idade, vai associar um ou outro. Mas a associação com o Drácula é curiosa, porque ela é uma lenda europeia, que vem da Romênia, e lá não existem morcegos hematófagos, esses morcegos que se alimentam de sangue.
E a lenda, ela ainda é mais antiga do que a descoberta dos morcegos que se alimentam de sangue. Então, como que foi feita essa associação morcego, vampiro? Ela é um pouquinho controversa, assim. Então, parece, né, que quando os descobridores chegaram nas Américas, havia relatos de aves que se alimentavam de sangue durante a noite, e aí eles descobriram que eram os morcegos, e fizeram toda uma associação com personagens que já existiam na Europa, que tinham uma mística sobre os vampiros, mas isso não é tão claro assim como que ela começa. É fato que existem morcegos que se alimentam de sangue? Sim, né? Existem. São 3 espécies dentre as 1.462 espécies conhecidas no mundo. E parece que só existem essas. Só existem essas. Só se falam dessas. Quando você fala em morcego, todo mundo ele pelo menos o conhecimento popular, tudo se envolve neles. Só restringe essas 3. Parece que só restringe as 3. Mas eles se alimentam de outras coisas, como, por exemplo, frutos, néctar, igual a beija-flor. Eles se alimentam de insetos, de outros vertebrados, se alimentam de peixe. Eu acho que o único item que até agora a gente não descreveu como parte da dieta de morcego são os ovos. Ovos de aves, né? Mas tenho, digamos, uma hipótese que sim, eles consomem isso, mas a gente só não documentou ainda, mas provavelmente eles consomem. Então, dentro dos mamíferos, são os grupos, é o grupo que consome a maior variedade de tipos de alimento. Então, mas as pessoas associam só ao que se alimenta de sangue. Tá, e falando ainda de morcegos, professor Fernando, essa história de morcego ser cego é um mito ou verdade? Também é outra característica que a gente encontra em diferentes locais, as pessoas sempre mencionam, né? Os morcegos são cegos. Isso está em livro didático também, mas é um mito associado. Nós não temos nenhum morcego que seja cego propriamente dito. Eles enxergam em diferentes níveis. Há algumas espécies que se enxergam relativamente bem, inclusive com cores. Há algumas espécies que têm uma visão um pouquinho menos, eu chamaria assim, aguçada, porque eles têm um outro sentido que é muito importante, que é a ecolocalização, que supre essa demanda de localização no espaço, mas não existe nenhum morcego que seja cego, a menos que ele tenha catarata, a menos que ele tenha algum problema, né? Mas cego mesmo, pelo como as pessoas entendem, não existe. Aproveitando esse conhecimento da ecolocalização, professor Fernando, para quem nos ouve e não é da nossa área, quem sabe tu explica um pouquinho mais sobre isso, porque isso é algo fantástico que a natureza proveu a esses animais, né? É algo fantástico a eles. É um outro sentido, né? Um super sentido. E para explicar a ecolocalização, eu acho que é extremamente útil a gente pensar que a ecolocalização está presente na nossa vida, né? Todo mundo, pelo menos, ou quase todas as pessoas, já fizeram uso da ecolocalização para alguma coisa. Quem fez um ultrassom utilizou a ecolocalização, que é usar o som para produzir uma imagem. Então, as gestantes utilizam isso de uma forma muito frequente. Se você vai fazer um exame com um ultrassom, você está usando o princípio da ecolocalização, que é produzir um som, o som se propagar no ambiente, o som bate num objeto, retorna na forma de eco, e esse eco forma uma imagem, né? Então, é o mesmo princípio da ecolocalização dos morcegos, dos golfinhos. Quem anda de avião, né, utiliza o princípio da ecolocalização, porque os radares são isso, né? Você tem um pulso de um som, ele se propaga no espaço, bate em um obstáculo qualquer, retorna e você tem a localização e a posição daquele objeto. Então, a ecolocalização, ela é muito mais próxima a nós do que as pessoas imaginam. E o estudo da ecolocalização, ele vem por causa dessas utilizações, né? Seja ele para radar, para sonar, para exames. Então, isso foi muito estudado e é estudado até hoje. E é um princípio bem interessante. E um princípio natural, né? Princípio natural. Que a tecnologia desenvolveu e a gente vê isso na natureza como algo, assim, extremamente fantástico, né? A capacidade de fazer uma varredura visual por meio desse
sistema, né? Dessa produção de som. Dessa produção de som. E ela é muito sensível, assim, eles conseguem identificar texturas, tamanhos, velocidades, se o fruto está ou não parasitado com uma larva, né? Se tem uma larva dentro do fruto ou não. Distância do fruto. Distância, perfeito. Né? Então, assim, é muito sensível. Eles conseguem identificar as minhas redes que eu coloco para estudar esses animais, eles desviam facilmente. Então, assim, é um sentido muito aguçado dentro desse grupo. Fantástico. Falando ainda de morcegos, professor Fernando, essa capacidade de eles ficarem de cabeça para baixo, hein? Explica para nós melhor, aproveitando a tua presença aqui. É algo bem curioso, né? Todo mundo que vê um morcego se espanta, porque ele está de cabeça para baixo. E aí as pessoas... o sangue vai todo para a cabeça? Exato, e as pessoas têm a mesma impressão. Quando a gente fica de cabeça para baixo, acaba sendo desconfortável, né? Porque você fica uns segundos e aquilo depois se torna quase que impraticável. Só que os morcegos, eles têm características e adaptações que permitem a eles essa posição. Então, o sistema de circulação deles tem várias válvulas, várias partes que impedem o acúmulo de sangue na cabeça ou nas partes mais baixas do corpo. Então, isso facilita eles a permanecer nessa posição. Mas todo mundo pergunta, por quê, né? Por que ele dorme de cabeça para baixo? E aí, a melhor explicação é que é a posição mais fácil para eles decolarem o voo. Então, eles estão lá penduradinhos, apareceu um predador, alguma ameaça, eles simplesmente soltam os pés, abrem os braços e as mãos, que é o que compõe a asa deles, e começam o seu voo. Vamos pensar uma ave no solo, para ela levantar voo, ela demora um pouquinho. Os morcegos conseguem um voo mais rápido, utilizando essa postura um pouquinho diferente. Verdade. E aí, professor Fernando, muitas vezes aparece um morcego desavisado na sala e aquela correria, ninguém sabe o que fazer. Vassoura para um lado, pega a vassoura, fecha a janela ou abre de tudo. Traz o alho. Traz o alho. E aí, professor Fernando, né? O que fazer? Não toca no morcego porque ele vai transmitir muitas doenças. Isso é mito, é verdade? E também aproveitando, o que fazer nessa hora? Nessa hora não adianta, quer dizer, não é que não adianta, né? Mas só rezar não vai funcionar, não vai resolver o problema. A melhor coisa que a gente pode fazer, e essa é uma situação absolutamente comum em cidades, é você deixar o animal encontrar a própria saída, né? Então, eu sempre recomendo, o morcego entrou em casa. Ok. Feche as portas dos quartos, que você não quer que ele entre. Mantenha uma janela aberta e, de preferência, apague as luzes. Por quê? Porque no ambiente claro, ele vai se sentir ainda mais estressado. Se você mantém um ambiente mais escuro, que é o que ele está acostumado, ele vai tender a procurar uma saída de uma forma mais rápida e mais fácil. Então, eu sempre recomendo, entrou, abre uma janela, apaga as luzes, espera que ele vai sair. Mas ele não saiu, ele pousou no chão e está lá no chão. Aí a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Por quê? Porque se a gente for capturar ele com a mão, todo animal, né, que vai ser capturado, ele se defende. E qual é o principal mecanismo de defesa dele? Mordida. Então, e nessa mordida, a gente pode aí sim ter algumas doenças que são transmitidas por esses animais, como por exemplo a raiva. Mas a raiva é só nos morcegos? Não, ela está presente em todos os mamíferos, mas eles têm essa característica também. Então, se a gente pode evitar um acidente, a gente vai fazer. Então, ou é manusear ele com uma luva dessas de raspa de couro, com muito cuidado, e colocar ele na parte externa da residência, ou chamar alguém que acaba, né, que tenha a habilidade e a experiência para fazer esse resgate, que eu chamo, desses animais. Mas nunca colocar a mão, né, sem ter nenhuma proteção, sem ter nenhum cuidado, porque vai ocasionar um acidente, pode ser um acidente bem sério. E no caso, professor Fernando, quando acontece isso, se houver uma maior, uma presença no maior número, né? Eu novamente aproveito que estejas aqui, estamos falando de mitos e verdades, mas o assunto ele é pertinente, porque na nossa área urbana isso é comum também, muito né? Comum. O que fazer quando existe uma maior quantidade? Chamar a quem, acionar a quem para retirar,
né? Quais o protocolo a ser seguido? Quando eu digo que eu trabalho com morcego, vem sempre, nossa, mas você não tem medo? E depois, eu tenho morcegos em casa, o que eu faço? O que eu faço, ele é muito complexo. Por quê? Porque os morcegos, eles se abrigam em diferentes estruturas, né? Telhado, ar-condicionado. E quando você tem um grupo grande de morcegos, é relativamente difícil de você ter uma retirada deles do ambiente, né? Por quê? Porque a retirada envolve você fazer um manejo desses animais, retirada de forma com que eles não tenham mais acesso àquela estrutura. Então, é um procedimento que ele é feito por um profissional experiente, que consegue reconhecer as entradas, as saídas dos morcegos e vai fazendo um processo que nós chamamos de exclusão, que é deixando que eles saiam sem permitir o retorno deles. Mas esse é um processo lento. Existem algumas formas, né, que hoje a gente encontra por aí, sejam por empresas, sejam por outros profissionais, que é a colocação de naftalina, que é a colocação de cola, que é a colocação de produtos químicos com cheiro. Eu já vi o pessoal colocando alho no telhado, colocando luz, e nenhum desses métodos realmente funciona, né? Você vai estar gastando um dinheiro e que não vai resolver o problema. E que, em muitos casos, você vai estar cometendo uma ação prejudicial a esses animais, que é a morte deles, né? E se a gente lembrar também que são animais que desempenham um papel ecológico importante no ambiente, você pode estar causando um desequilíbrio e tendo consequências graves para a nossa qualidade de vida. Então, a melhor forma de fazer esse procedimento é fazer ele de uma forma que você retire por exclusão eles do telhado. Mas eu sempre pergunto, mas por que você quer retirar? Não, só porque eles estão lá. Não, mas se eles estão lá, então você tem uma vantagem muito grande, porque cada morceguinho desse que se aloja numa casa, geralmente eles consomem insetos. E cada morcego vai consumir entre 1.000, 1.500, 2.000 mosquitos por noite. Poxa! E aí você tem, 1.000 morcegos em cima do seu telhado, é só multiplicar por quantos mosquitos por noite aquele grupinho de morcego está retirando de perto da sua casa. Então, na verdade, eles estão fazendo um bom serviço ali. Perfeito. E quem deveria, né, pagar eles para estar ali éramos nós. Mas eles estão ali sem cobrar nada, a não ser um telhadinho, um abrigo bem quentinho para eles permanecer, criar os seus filhotes e montar suas famílias. É impressionante, professor Fernando, a gente caracterizar o preconceito que a gente tem também em relação à imagem, à fisionomia do animal. Exato. Né? Aquela fisionomia que não é aquela de um beija-flor, de uma ave, de algo assim bonito, de um mamífero encantador, mas a importância daquele animal para a parte ambiental. Se as pessoas soubessem, né, do quão importante, e tu falas ali perfeitamente no controle de pragas, e principalmente também a questão que são jardineiros naturais, né, professor Fernando? Professora, quando eu estou falando de morcegos, né, e é o grupo que eu mais me dedico a estudar, eu sempre digo, as pessoas estão muito próximas a morcegos e elas usam os morcegos quase que diariamente. Por exemplo, quem aqui no café da manhã come banana? Né? Banana, ela vem e geralmente ela é polinizada por morcegos. Então, para você ter a banana, você necessita da ação de um morcego levando o pólen de uma flor para outra para se desenvolver a banana propriamente dita. Aí todo mundo, não, mas ok, eu não como banana. Tá bom, mas você gosta de tequila no final de semana? Já tomou tequila? Tequila é outro produto que ele é feito a partir de uma planta que é polinizada por morcegos. Então, você tem a ação dos morcegos muito próximos a você e você se beneficiando desses animais sem nem saber. Então, quando a gente começa a falar nessa perspectiva, as coisas mudam de cenário. E o bonito e o feio é extremamente relativo, né? Para nós. Eu posso achar uma pessoa linda, posso achar uma pessoa muito bonita. Outra pessoa, de repente, não tem aquela impressão e não tem aquela mesma percepção sobre o quão bonito aquela outra pessoa é. Então, eu sempre digo, o bonito e o feio é muito relativo. Eu acho grande parte dos morcegos extremamente lindos. Ok, tem alguns que não são tão simpáticos, mas a grande maioria, sim. Então, quando a gente avalia, né, e quando a gente toma ação pensando bonito, feio, no preconceito, há uma tendência de 99,99% de chance da gente errar na
nossa percepção. É verdade, então, querido. isso tem que ficar muito, muito claro, assim. É um mito também nosso, né, Fernando, também. De ter esse preconceito com relação à imagem, a animais. Não tão vistos, ou que a gente não está acostumado de ver. É verdade. Bem, queridos, estamos chegando ao final de mais um podcast. Tenho certeza que vocês gostaram muito de ouvir o professor Fernando. E eu prometo a vocês que esses episódios, né, professor Fernando, de mitos e verdades, curiosidades, né, populares, tão bacanas que a gente recebe dos nossos avós, tios, que estão tão presentes também na nossa cultura, mas e que também inspiram histórias, contos, enfim, filmes, né, professor Fernando? Todos eles retirados da Mãe Natureza. E eu convido a vocês a participarem dos nossos novos podcasts. Garanto a vocês que vocês vão gostar. Mitos e verdades continuam. Muito obrigada por vocês que nos assistiram até aqui. Um grande beijo e não esqueçam, sejam gentis com a natureza. Até lá! As curiosidades e informações sobre a fauna e a flora da nossa região, estado e país, com a expertise do Museu de Zoologia da Unesc.